Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como você mudar o formato da sua tip quadrada para uma tip almond. Primeiro você vai afastar a cutícula ou passar uma broquinha, garantindo que não ficou nenhuma pele aqui na lâmina ungueal, tá? Então, eu não posso deixar nenhuma pelezinha para não ter uma infiltração precoce, certo? A tip não pode ter nenhum brilho, né? Então, se ela estiver brilhando, onde ela estiver brilhando, o gel vai descolar. Então, retire todo o brilho da sua tip. Eu vou desidratar a unha. Então, você vai utilizar o seu desidratador da marca da sua preferência. Espero desidratar e não aplique o primer nessa etapa, porque se você aplicar o primer nessa etapa, a sua tip não vai ter boa adesão, né? Então, você vai posicionar a sua tip bem retinha e você vai garantir que ela encostou em toda a unha da sua cliente, tá? Evitando dar bolha. Não precisa ser muita cola. Você vai passar de um lado ao outro. Olha, não precisa ser cola demais, mas também não pode ser pouquinha cola. Segura pela ponta, posiciona, encostando, sem apertar muito. É só encostar mesmo, para que a tip encoste e cole, bem certinho. Agora, eu vou cortar o tamanho. Se você vai fazer almond, então observe que para transformar o formato, você vai cortar um pouquinho acima do tamanho que normalmente você corta para quadrada, porque no momento em que a gente lixar, você vai perder um pedacinho dessa ponta para chegar no tamanho, tá? Então, vou cortar um pouquinho maior, já aperto ela um pouquinho, deixar ela mais fechadinha. Vou tirar a emenda dela, tá? Então, para tirar a emenda, pode ser com uma broquinha, pode ser com uma lixa. Cuidado para não passar muitas vezes na unha da cliente e danificar a unha da cliente. Vai passando a sua lixa na diagonal. Quanto mais na diagonal, mais resultado você vai ter. Se você lixa na horizontal, você só faz diminuir a espessura da tua tip e a emenda mesmo você não tira. Então, vou passando devagar. Já aperto a pontinha, para já facilitar a minha curvatura. Agora que eu já deixei a minha tip bem nivelada com a minha unha, sem degrau, agora eu posso passar o meu primer. Não passo o primer sobre a tip. Alguns primers podem, inclusive, diminuir a adesão do gel com a tip. Então, você vai passar o primer só em cima da unha da cliente. Evitando levar na pele da cliente também, para não promover uma alergia, né? Todo primer tem um pouquinho de ácido, seja o ácido, seja não ácido, então a gente evita de levar o primer na pele da cliente. Vou utilizar um gel base,
uma camadinha e sobre a unha da cliente. Então, passo o gel base. Vou colocar na cabine 30 segundos. Então, meu gel base já sequei. Agora eu vou fazer a primeira camada para fechar essa tip e a gente fazer a alteração do formato, tá? Eu vou trabalhar com gel branquinho, é um soft white, na verdade. Ele não é nem muito branco e nem muito renda. Vou fazer uma camada mais fina, só para fazer o fechamento da curvatura dessa tip. Eu não estou preocupada agora, nesse momento, com o ponto de tensão, nem com a espessura. Vou deixar 20 segundos na cabine. Saiu da cabine, aí eu vou fechar a curvatura, vou fechar bem fechadinho aqui na ponta, vou segurar. Essa é a hora que você alinha, se você tiver que alinhar, caso a sua tip tenha ficado um pouquinho torta, você pode trazer ela para o centro, que ela ainda tá mole. Alinha, cuidado para você não entortar a ponta, entortando a sua pinça. Pode ser uma pinça cruzada também. Fecho a ponta. Coloco a minha presilha do ponto zero até a ponta. Então, se eu coloco só na pontinha, a lateral da minha almond vai ficar aberta. Então, eu vou segurar do ponto zero até a ponta. A minha presilha pegar em toda a borda. E vou colocar na cabine por 20 segundos. Aguardo até a minha presilha esfriar. E antes de fazer ponto de tensão e espessura, eu já vou lixar esse formato. Retiro a goma. E agora é hora de você transformar a sua quadrada em almond. O que eu vou fazer? Posicionar a minha lixa em um ângulo de 45 graus e vou lixando bem retinho a 45 graus até chegar no ponto zero. Olha como eu já tenho uma almond. Eu quero ela um pouquinho mais fina na ponta, então eu vou virando a minha lixa para tirar o canto. Tomando sempre cuidado para não dar um dente na lateral. Então, o que que não pode dar? Por baixo, você não pode deixar a sua lixa fazer isso e você criar um dente na sua tip. Então, a sua lixa, ela vem sempre por baixo, tomando cuidado para não dar o dente. Olha como eu não tenho mais a ponta debaixo da tip. Já saiu.
Já tenho o formato amendoado. Vou tirando o brilho. Por quê? Porque agora eu vou fazer o ponto de tensão. E a espessura final da minha alça, ou seja, eu vou fazer a estrutura, né? Observe que quanto mais você lixa a ponta, e se eu quero diminuir a minha almond, eu vou lixar por baixo. Eu não posso lixar assim, na vertical, senão eu vou fazer a unha ficar quadrada de novo. Eu vou lixando por baixo. Quanto mais eu lixo, mais larga ela vai ficando. Então, se eu quero ela com a ponta fininha, eu vou diminuindo e já tenho que passar ela por baixo e já tirando a lateral da parede para ela não ficar larga. Agora, eu venho com o meu ponto de tensão e a espessura. Se você quiser decorar com qualquer outro tipo de decoração que seja encapsulado, o momento é agora. Eu não vou fazer encapsulado, eu vou finalizar essa unha e vou dar um acabamento bem bacana nela. Nesse momento eu venho com a minha ervilhazinha, fazendo ponto de tensão, bem fininho, para dar o acabamento, principalmente no gel branco, para ele não manchar. Vira um pouquinho para trazer o gel para o ponto mais alto. Minha almond já está definida, vou só melhorar esse acabamento aqui no canto. Vou levar na cabine por 20 segundos para fechar a curvatura final dessa almond. Vou fechar o canto, ponto zero, né? A ponta. E vou colocar a minha presilha, voltando para a cabine, mais 20 segundos. Saiu da cabine, espero esfriar. Removo a presilha. Retiro a goma e vou fazer o lixamento, começando com o lixamento técnico, por baixo novamente. Na região lateral, a minha lixa a 45 graus. Do outro lado também. E a parte central, eu vou retirando todo o brilho e trazendo sempre na vertical, para eu encontrar o ponto mais alto com a ponta da minha alça. Evitando assim que eu tenha a ponta da almond descaída. Então, eu vou sempre encontrar a ponta da almond com o ponto mais alto da unha. O que eu tiver de excesso, eu vou lixar suavemente, contornando a área da cutícula. Então, se esse ponto mais alto ele tá alto, eu vou contornando a área de cutícula. Se o ponto alto, observem que eu tenho aqui na ponta da almond, ela não encosta na ponta e no ponto mais alto ao mesmo tempo. O que que eu tenho que fazer? Lixar
para tirar essa ponta aqui, porque se eu não tiro, a impressão que dá é que a minha ponta, a minha almond, ela tá caída. Então eu preciso lixar, faço esse lixamento retinho. Olha como ela vai perdendo essa barriguinha. Você pode fazer com a tua lixa ou com a broquinha. A broquinha precisa seguir o mesmo movimento. Eu vou utilizar cônica para contornar essa região da área de cutícula e vou trazendo até a ponta para tirar esse biquinho dela, retinho, tirando a lateral também. Como eu não tenho muita coisa para tirar, eu venho com ela numa velocidade média. A broca sempre vem na horizontal, sem fazer um ângulo muito pontiagudo, né? Para não criar um buraco. Mesma coisa do outro lado. Essa parte é que eu preciso fazer com que a lixa encoste no ponto mais alto e na ponta da minha almond. Eu quero ela bem chapadinha, bem retinha. Por baixo, eu vou fazendo aqui a parte da curvatura interna e já aproveito para tirar as laterais, para afinar as laterais. Na almond, é muito importante você verificar, principalmente ela nessa posição, para você verificar se as paredes estão da mesma altura, se ela está simétrica, se ela tem as paredes inferiores da mesma altura. Não pode ficar um lado mais baixo, mais alto do que o outro. Então você vai fazendo o lixamento final, encontrando as duas paredes. Elas precisam estar na mesma altura, as paredes laterais próximas ao arco também, para que ela não fique torta. Muito importante, quando você vê ao contrário, você vê absolutamente a altura das paredes, ou nessa posição. Eu vou passar uma broquinha na área de cutícula para deixar mais retinho ainda. Vou utilizar a minha broquinha 082, ou você vai utilizar a broquinha da sua preferência. Eu gosto da 082, que além dela fazer a cutícula, a área de cutícula, ela ainda alinha um pouco se você tiver algum excesso de gel também. Então, ela ainda me ajuda nessa região. O que eu quero? Que a minha broquinha, ela passe inteira do ponto mais alto até a ponta da minha unha, e aí eu tenho certeza que eu não vou ficar com a minha almond com a ponta virada para baixo. No final, sempre que eu termino um acabamento, eu passo o dedo. Então, quando eu passo o meu dedo aqui, eu sinto que ainda tem nessa região um pouco de volume e aqui também. Agora é hora de passar uma lixa buffer nela toda. Agora é a hora de você finalizar com uma decoração bem bacana. Vou utilizar, para finalizar, um pigmentozinho prateado. Vou utilizar o meu selante.
principalmente porque eu vou usar pigmento. Eu tenho que cuidar muito da área da cutícula, porque o pigmento ele marca muito se tiver qualquer desnível na área de cutícula ou se tiver algo que escorreu. Então, muito importante fazer aquele acabamentozinho da área de cutícula com um pincel fininho. Eu vou colocar na cabine por menos tempo. Então, esse selante, ele é de 60. Eu vou colocar ele na cabine apenas 40 segundos. E enquanto ele tá quente, eu posso vir com o meu dedo mesmo e ó, esfrego em toda a extensão da unha, no cantinho. Pode ser com o dedo, eu tô utilizando luva, né, para evitar que eu tenha uma alergia. Pode ser também com aqueles aplicadores, tipo aplicador de sombra, tá? Coloco na cabine novamente e vou deixar o resto de tempo de cura de pelo menos mais 20 segundos. Quando eu retiro da cabine, eu limpo bem limpinho. E limpo os cantinhos antes de selar. Espero meu cleanser evaporar. E venho com mais uma camada de selante para garantir aquele brilho top. Agora é hora de passar esse selante com muita calma. Como você tem um pigmento muito liso, então você tem que passar bem devagar para ele não estourar. Não pode ser um top coat muito fininho, Soul Coffee, porque se você passa um top coat Soul Coffee aqui, ele não vai aderir. E ele vai dar bolinha. Coloco na cabine por 120 segundos. Enquanto esfria, sem passar o olhinho na unha enquanto tá quente, eu vou passar ao redor da cutícula, por baixo, principalmente para tirar o pó. Então, esse olhinho, ele vai hidratar a pele, ele vai tirar todo o resíduo que tenha ficado embaixo. Olha que resultado maravilhoso. É uma decoração simples, rápida de fazer e as clientes amam. Se você gostou, curte, compartilhe com suas amigas.